Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos então ao nosso vídeo número 5. E hoje é um vídeo especial para aquelas pessoas que estão assim, bom, como é que eu vou programar se eu não tenho Arduino, eu não tenho ESP? Eu não vou comprar agora, talvez. Então hoje é o momento da gente eliminar totalmente essas desculpas e aí sim a gente poder começar a entender, programar e entrar nesse mundo de fato. Não ter o hardware não é mais desculpa para a gente não começar a aprender. Então hoje eu vou mostrar para vocês duas opções de softwares de simulação muito interessantes, onde a gente não vai precisar do Arduino físico ou o ESP físico para começar a ver projetos funcionando, a entender a lógica de programação e fazer isso funcionar. Bora lá? Então, o primeiro site, a primeira opção é o Tinkercad. Então vocês vão aqui na internet, vão procurar exatamente esta palavrinha aqui e vão abrir esta opção, esse site. Ele vai liberar para vocês aqui após o login, né, do usuário. E o que nos importa aqui nesse site é justamente a opção de circuitos. Então eu vou aqui em circuitos e ele abre aqui para mim uma série de opções. Aqui eu tenho componentes básicos, mas eu vou mostrar todos para vocês agora. Então, temos componentes eletrônicos básicos como resistor, capacitor, etc. Dispositivos de entrada de informação, como sensores de vários tipos, teclados, LEDs, motores, piezo, displays LCD, placas de ensaio, né, as protoboards, o Arduino, que muito nos importa. Então já vamos aproveitar e pegar um Arduino aqui. Vamos pegar uma plaquinha aqui de ensaio, tem vários tamanhos, né? Eu gosto bastante desta aqui, então vamos deletar essa. Já está querendo até colocar fio. Então, vou deixar essas duas aqui. Nós temos aí instrumentos de medição, circuitos integrados, transistores e etc. Tem muita coisa interessante no site. Então, o que nós vamos utilizar mais hoje é o quê? A parte básica. Vamos utilizar então aí o Arduino, um resistor e um LED. Que isso nos basta para que nós possamos aí pelo menos enxergar alguma coisa e o Arduino funcionando, um pouquinho de código também. Algo interessante a se comentar do Tinkercad é que ele tem aqui a opção de código. Se eu olhar aqui em cima, né, vocês não estão enxergando, né? Aqui eu tenho a opção de código e de simulação, ok? Se eu clico em código, eu tenho as opções de blocos de código e também eu vou utilizar aqui com mais interesse o texto. Mas nada impede que vocês aí comecem a utilizar o sistema de blocos para facilitar a programação. Mas como o nosso intuito já é um pouco mais profissional, um pouco mais envolvendo programação, a gente vai deixar os blocos de lado nesse primeiro momento. Então, vamos voltar aqui para o nosso momento onde nós estamos trabalhando com o Arduino e a montagem. Então eu vou fazer o nosso Hello World, que é o sistema mais simples, né? A montagem mais simples possível. Eu vou pegar aqui um LED, ok? E um resistor. Então a protoboard funciona no seguinte formato. Eu tenho aqui barras, que eu geralmente utilizo para energia, então a barra do negativo, barra do positivo. Então se vocês perceberem, todos esses verdes aqui, eles são contatos interconectados, ou seja, se eu coloco um fio aqui, toda essa barra, né, tem o mesmo potencial daquele fio. Aqui embaixo nós temos a mesma coisa, né? A barra do negativo e a barra do positivo. E depois cada coluna, cada conjunto de 5 pinos verticais aqui representa um contato também. Ou seja, este pino catódico do LED está necessariamente conectado a esse terminal do resistor. Percebam aqui, né, que os círculos verdes, eles demonstram ali para nós, para facilitar exatamente aonde está conectado cada fio, né? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu sempre gosto de começar com a energia. Então, por mais que eu não vá usar, eu sempre gosto de fazer isso aqui, ó. Eu pego aqui o meu fio GND e levo aqui para o meu potencial negativo, ok? E eu tenho aqui o meu fio vermelho, eu sempre vou convencionar como o meu 5 volts ou potencial positivo. Então, eu trago aqui para a barra. Deixar bonitinho, retinho. Então, agora, significa que toda essa barra aqui ela tem potencial negativo e toda essa barra aqui tem potencial positivo. Então a famosa DDP é a nossa tensão. E eu vou ligar aqui, pessoal, no catódico, que tem um resistor associado, ele no meu negativo. Então não importa se o resistor ele fica
do lado do positivo ou do negativo. Isso aqui é totalmente discricionário. O que importa é que ele esteja em série, né? Que a corrente tem apenas um circuito para ser percorrida e ligar o LED. E daí eu vou pegar aqui um outro fio, um fio rosa, por exemplo, e vou levar deste contato aqui da minha protoboard lá para o meu Arduino. Então eu vou pegar aqui, vou trazer um fiozinho e vou colocar aqui, por exemplo, no meu pino número 2. Ok? Eu geralmente tento evitar o pino 0 e 1, porque eles comumente são utilizados para comunicação. Então, a partir do 2 ali é uma boa opção de uso de qualquer pino do Arduino digital, e os analógicos estão aqui embaixo, a gente vai utilizar eles em outro momento, beleza? E agora, como eu disse, nós vamos utilizar aqui a ferramenta de código. Então, código. Eu posso aqui, pessoal, eliminar tudo que tá. Eu quero deixar somente aqui o void setup e também o loop. Então, tudo que está no meio eu vou deletar. O primeiro lugar que nós precisamos fazer é o seguinte. Eu vou pegar aqui o setup e vou dizer, ó, Arduino, estou utilizando o pino 2 e ele vai se comportar como uma saída de informação, certo? Então, eu vou colocar aqui pin mode, lembrando do D maiúsculo, né? Ele é case sensitive, o número do pino e, após uma vírgula, o argumento de saída, output. Então percebam que o Tinkercad ele não sugere muito código, mas ele mesmo assim possibilita que a gente teste sem problema nenhum. E na sequência, né, eu quero fazer esse LED piscar, ou seja, eu vou colocar aqui um digital write, que é o comandinho para modificar o comportamento de portas. Então, qual que é a porta que eu quero movimentar? É a 2. E no caso, eu quero ligar essa porta. Então, me perdoe novamente, pessoal, que eu tô com esse teclado que é um pouquinho diferente do que eu uso, mas ele é menos barulhento, não vai sair no vídeo. Então, eu vou colocar aqui um delayzinho de uns 500 milissegundos, ou seja, metade de um segundo. E depois eu quero fazer, então, após o LED ligado e algum tempinho, eu quero que ele seja desligado e aguarde um novo tempinho. Então, aqui em vez de colocar o high, eu coloco low. Ou seja, o LED liga, aguarda meio segundo, desliga e aguarda meio segundo. Então, se eu clicar aqui em cima e iniciar simulação, vocês vão perceber que ele demora um pouquinho, mas na sequência já temos a possibilidade de ver esse LED piscando, assim, demonstrando em tempo real o que acontece. Uma vantagem da simulação é sempre a possibilidade de nós errarmos com menos prejuízo, ou seja, se eu errar a polaridade do LED, se eu errar a tensão que eu estou associando, eu não vou danificar em componente. Então, é fácil eu testar aqui na teoria, né, na simulação, e depois levar isso aqui para a prática. É o que nós vamos ver nos próximos encontros. A gente vai pegar os códigos que a gente testou e vai verificar se realmente eles funcionam no mundo real. E, para vocês verem aqui um pouquinho além, eu separei um projetinho. E vejam só que interessante, pessoal. Esse aqui nada mais é do que um circuitinho que simula aí a questão de irrigação de uma planta, por exemplo. Eu coloco esse sensor na terra e ele verifica se a terra está úmida o suficiente, se a terra está boa para aquela planta ou não. Então, o que nós podemos fazer aqui é o seguinte. Eu vou iniciar a simulação para demonstrar para vocês que eu também posso movimentar o estado dos sensores. Então, se vocês perceberem aqui embaixo, ó, eu tenho necessariamente a possibilidade de simular uma terra, né, uma leitura de pouca água e uma leitura de muita água. E aqui eu tenho LEDs, além da nossa tela. Então ele está dizendo aqui, ó, está criticamente seco, não tem nada de água. Ele tem aqui um LED que está avisando, né, despertando, ó, falta água. Daí, se a pessoa for lá, né, e colocar água, ou mesmo se eu tivesse aqui, por exemplo, uma bomba de água que trouxesse água automaticamente, a mistura ia melhorando, ia modificando de valores. Perceba que o LED aqui estava desligado, agora já está vermelho para rosa. Quando chega aqui na metade, mais ou menos, ele diz, ó, tá mais ou menos bom, tá na metade. O aviso já é um pouco mais lento e a cor já não é tão agressiva pro lado do vermelho, já é uma cor mais azulada. E conforme eu chego aqui num valor interessante, o LED verde já é bem visível, ou seja, o verde para a pessoa que criou o projeto demonstra que é um estado de ok. E também ele diz aqui a porcentagem da mistura, ou seja, quanto mais líquido, né,
melhor naquele momento para aquela planta. E percebam, pessoal, que o código, embora extenso, ele não é nem um pouco difícil. Nós temos aqui várias constantes que definem aí os pinos de cada sensor, de cada LED. Após, nós temos aqui a inicialização do componente de LCD, que é esse aqui, o displayzinho. Nós temos diversas variáveis que comentam a respeito, né, dos pinos. O setup dos pinos de entrada e saída. Nós temos aqui o loop, né, que faz a leitura do valor de umidade do solo, e aí uma sequência de ifs, pessoal. Cada if verificando uma situação, e esses ifs aqui nada mais fazem do que acender os LEDs e também modificar o que está sendo escrito na telinha do nosso Arduino, beleza? Então aqui é uma sequência de ifs e de comandos para ligar e desligar LED e alterar as frases que estão sendo escritas aqui no nosso display. Então é um código um pouco longo, mas é um código razoavelmente simples. Aos poucos vocês vão entender e vão ser capazes de reproduzir isso aqui com mínima dificuldade. Beleza? E um outro cara bem interessante, um pouquinho diferente, mas bem legal, é o nosso conhecido Walkway. Então é um site também que a diferença dele é que ele também leva aí para o lado do ESP32. Além do Arduino, ele tem o ESP. Então, se eu clicar aqui, nós vamos ver aí que nós temos aqui a possibilidade de iniciar um projeto em Arduino, em ESP, em STM32, o Pico, né, da Raspberry. Então, se vocês acharem interessante a gente, de repente, olhar também para o Raspberry ou para um outro microcontrolador, deixem aí nos comentários uma sugestão que vocês achariam interessante. Então, só para começar, vamos aqui abrir o Arduino e eu só vou fazer uma coisinha. Eu vou me deslocar um pouquinho mais para o canto aqui, para não ter perigo de eu ficar na frente dos códigos ou de uma coisa importante. Show? Então, a partir de agora, eu posso aqui iniciar um projeto pronto da plataforma, mas para nós aqui vamos analisar um sketch do zero. Então aqui eu tenho o nosso Arduino, ok? Se eu iniciar aqui, pessoal, o projeto, eu vou, né, o Arduino aqui no canto, então eu posso vir aqui e incluir componentes, então podem ver que tem vários componentes, LEDs, push buttons, nós temos uma grande variedade de componentes, displays, sensores, chaves, é realmente uma vasta gama de possibilidades que a gente pode fazer. Mas hoje vamos aqui incluir um LED e também um resistor, tal qual nós fizemos lá no nosso Tinkercad, ok? Então aqui eu vou fazer de uma forma mais simplificada. Eu vou até girar aqui um resistor de 1K para nós, vai resolver, vai ser interessante. E também vou colocar aqui um LEDzinho tal qual nós fizemos com o nosso Tinkercad. Então eu vou pegar aqui um fiozinho do resistor até o GND, fio preto. Vou colocar mais um aqui até a perninha do LED. Também vai ser preto. E aqui, pessoal, eu vou usar aquela mesma porta número 2 lá que nós utilizamos no Tinkercad. Então aqui tem uma ligação muito parecida com o que nós já conhecemos, ok? Eu vou pegar, pessoal, o código que nós fizemos no Tinkercad e vou jogar ele, pessoal, sem alteração nenhuma aqui no Walkway. Então, o código veio aqui, o pin mode no pino 2 como saída, temos aqui um digital write, que é ativar a porta digital número 2 com high, aguardar meio segundo, desativar a porta número 2, ou seja, GND, e aguarda mais 500 milissegundos, meio segundo, e aí o loop começa novamente executando linha por linha até o final, indefinidamente. E aqui nós podemos ver que o GND está ligado na perninha do resistor, passa por ele então até o catodo do LED, sai no anodo do LED o fio que vai na porta 2, ou seja, se a porta 2 estiver ali em GND, em ground, em 0, o nosso low, ele não tem diferença de potencial, não consegue ligar o LED. Porém, se a porta número 2 foi ativada com high, então ela passa a ter 5 volts, e aí sim nós temos o GND de um lado e 5 volts do outro, gerando uma diferença de potencial capaz de ligar o LED. Então, se eu iniciar aqui a simulação, ele demora uns segundinhos, mas nós podemos ver exatamente o funcionamento. Liga, aguarda um pouquinho, desliga, aguarda um pouquinho. Resumidamente, agora nós podemos ver o nosso LED funcionando de forma normal e tranquilo. Então,
O Okui, ele permite essa simulação, ela é bem interessante, bem legal. Eu vou parar ela, eu vou fazer o seguinte, vamos aqui voltar na parte inicial. Eu vou iniciar um projeto com o ESP. Então, clicando aqui no ESP32, eu posso ver que tem vários modelos prontos de outros projetos, porém eu vou querer começar aqui um projeto do zero. Então, eu tenho aqui somente o ESP na minha tela e um código que estava basicamente colocado previamente nele. Porém, eu quero fazer uma simulação parecida com o que nós fizemos já no Tinkercad e também no Okui, usando o Arduino, mas agora com o ESP32. Então, eu vou pegar aqui o mesmo LED e o mesmo resistor, vou colocá-los aqui organizadamente para poder fazer um circuito parecido com aquele anterior. Ou seja, eu vou pegar a partir da porta GND um fiozinho aqui que vai entrar no resistor e esse mesmo fio vai sair do resistor e entrar no LED. E a partir do meu LED eu vou utilizar uma porta digital qualquer, no caso aqui eu vou manter a porta 2, que é a que nós utilizamos até agora, eu poderia usar qualquer outra para fazer esse exemplo. E o que é mais interessante, percebam que aquele mesmo código que já está na minha área de transferência, eu vou colar aqui. Ou seja, é o código que funcionava no Arduino, eu vou jogar aqui no ESP32 e vamos ver se o resultado é diferente ou não. Então aqui nós podemos ver que o ESP32, partindo da sua porta GND, alimentou o LED e a porta número 2, ele, aí sim, quando ela está em high, ela fecha a alimentação, né? Possibilita que o LED seja ligado, e quando ela está em low, né, o LED não pode desligar porque ele está em low e o outro lado também em GND, ou seja, não tem aquela diferença de potencial necessária para ligar um equipamento. Então a gente pode ver aqui, pessoal, que tanto o código que rodava no Arduino rodou no ESP32 sem nenhuma dificuldade. Então é interessante que a gente perceba que esses mundos são muito parecidos. A questão mais é que o Arduino é um pouco mais didático, ele é mais fácil de começar, mas o ESP32 ele não tem uma dificuldade tão grande para a gente evoluir. Então, cada projeto tem aí a sua melhor utilização, cabe a nós aí interpretarmos e analisarmos onde usar o Arduino, onde utilizar o ESP. Outra coisa muito importante é perceber e lembrar sempre que o Arduino trabalha com 5 volts e o ESP com 3.3, ou seja, o LED ele pode ter um comportamento diferente se vocês ligarem ele com os 5 volts do Arduino ou com 3.3 do ESP32. Mas nós conseguimos trabalhar com isso normalmente, isso não costuma causar nenhum problema nos projetos, é simplesmente aí a necessidade de nós termos um pouco mais de cuidado com alguns componentes. Mas ao longo do nosso aprendizado a gente vai acabar aprendendo a trabalhar com essas situações. Fiquem tranquilos, não é uma coisa de se desesperar nesse momento. E para finalizar, eu trouxe aqui um exemplo bem interessante que eu achei da galeria, que é este aqui do simulador de um cofre. Então, basicamente, aqui nós temos uma tela, um display que traz algumas informações, o Arduino, uma tela, um teclado e um servomotor. A ideia é o seguinte, de acordo com a senha estar certa ou errada, aquele motor ele movimenta, ou seja, se ele está ali paralelo, a porta poderia abrir, por exemplo. Porém, se ele está aqui perpendicular, ele não deixaria a porta abrir. Então essa é a ideia principal do cofre. Nós temos aqui os códigos, né, várias bibliotecas sendo incluídas, aos poucos eu vou explicar para vocês o conceito de biblioteca também. Nós temos aqui alguns pinos sendo definidos, né, então através de variáveis. Nós temos a construção, né, a configuração do teclado matricial. Temos aqui várias funçõezinhas que servem para movimentar o servomotor, para apresentar telas, né, mensagem nas telas, para configurar ali a senha, para fazer a leitura do valor digitado pelo teclado e assim por diante. Então é um código razoavelmente complexo, mas nada tão absurdo que vocês não vão aprender nas próximas aulas, certo? Então vamos ver a simulação, que é a parte mais legal, mais interessante. Eu vou clicar aqui em iniciar a simulação e ele vai aqui apresentar uma tela de bem-vindos, apresentando o projeto, né? E na sequência ele apresenta aqui hashtag para travar. Então no primeiro uso ele vai pedir que nós, então, digitemos a senha padrão do nosso cofre. Então vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4 e ele pede para confirmar, para que se eu digitar uma senha errada da primeira vez, eu tenho como garantir que eu não digitei uma senha que eu não saiba, e aí eu não consigo abrir mais o cofre. Então aqui ele simplesmente bloqueou, e agora se eu digitar uma senha errada, por exemplo, 5555, ele diz lá que a senha
tá errada, né? E não permite meu acesso, ele dá um delayzinho para garantir que a pessoa não fique tentando tão rapidamente senhas erradas até, de repente, acertar a senha. Então ele diz aqui que está travado e volta para a tela de aguardo. Se eu digitar 1, 2, 3, 4, que é a senha certa, então percebam que o motor que estava aqui numa posição vai movimentar para outra posição, que é, no caso, a de liberado. Então, ele deu ali uma mensagem de cofre destrancado e movimentou o motor. Ou seja, nós conseguimos perceber que exatamente através da senha digitada, o motor se movimenta de um lado para o outro, causando ali com que a porta seja travada ou não. E só para finalizar aqui, eu vou apertar o hashtag para travar o cofre. Então percebam que o nosso motor, ele vai aqui então movimentar novamente, travando assim a porta. Então, vejam só que dá para simular projetos bem interessantes aqui dentro da plataforma e que é bem legal, a gente pode demonstrar e testar muito bem antes de implementar na prática. De repente ver os limites da programação, a gente pode fazer um monte de coisa aqui de forma muito mais segura. Então o principal objetivo de hoje era mostrar para vocês essas duas plataformas, mostrar que possuir o hardware não é uma condição necessária para que vocês comecem a aprender e desenvolver habilidades dentro desse mundo maker. Então, cabe a vocês agora acessar, é tudo gratuito, não precisa pagar nada, e colocar aqui a sua criatividade e fazer os projetos legais. E, pessoal, eu peço então que vocês considerem se inscrever, deixem um like, façam projetos, me mandem nos comentários os projetos para eu conhecer o que vocês estão criando. Mandem também sugestões, críticas, tudo que vocês quiserem entrar em contato para começar a conversar e criar uma comunidade legal ao redor desse mundo maker. Então, pessoal, até a próxima aula, onde nós vamos começar a trabalhar com as coisas mais físicas mesmo, os projetos com o hardware, mas nada que vocês não possam aqui simular nas plataformas. Valeu, pessoal, até mais. Fui.